Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me agora da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. A vida íntima de nosso Senhor é maravilhosa, né? Eu tô começando a ver os vídeos agora e o Senhor tem falado muito comigo, realmente, porque quando se busca conhecer Jesus na sua vida íntima, o que ele passou é a mesma coisa de dizer para ele assim: Senhor, eu quero ser íntimo teu, né? Eu quero conhecer o teu sagrado coração, o que se passa, o que o Senhor pensa, o que o Senhor sente, né? Eu me importo com o Senhor, eu me importo com aquilo que o Senhor viveu. Eu quero saber como estava seu coraçãozinho, Senhor. Bebezinho, depois crescido, adulto, toda a sua vida pública, na sua paixão, morte e ressurreição. Quero conhecer esse coração, Senhor, não me esconda nada. Quando a gente vê uma obra dessas, né, que o próprio Deus que realiza, escolhe pessoas humildes e retas, né, pessoas obedientes, a gente tem que agarrar mesmo essa verdade, agarrar de todo o coração, sem colocar questionamento, sem colocar coisinhas, é, fazer nenhum tipo de pergunta, não ficar questionando, ah, será que é verdade? Mas aí eu tenho que conferir para ver se está de acordo com o catecismo, umas coisas assim, sabe? Porque isso coloca muito empecilho para o novo de Deus e Jesus. Jesus, ele está nos mostrando a vida dele, não está nos ocultando a vida dele, e a cada ano, né, a cada tempo da humanidade, ele foi revelando uma coisa nova, de acordo com cada tempo, com a necessidade de cada tempo, né? Depois da propagação aí do Evangelho, o Senhor foi abrindo outros véus. Isso é um presente muito grande, sabe? É um ato de muita generosidade de Deus, é um ato de muita bondade de Deus até nós, para nos aproximar dele, porque se ele não coloca obstáculo nenhum nessa aproximação para conosco, não devemos também colocar para com ele. Não devemos ser reservados para Deus, sabe? O nosso interior e o nosso exterior precisa estar continuamente como uma corrente mesmo ao nosso Senhor, sabe? E tudo que ele se manifestar a nós, realmente devemos ser abertos, não uma caixinha fechada, sabe? Uma caixinha belíssima, cheia de luz, cheia de graça, mas fechada, sabe? Que não se abre, que não transborda, que não coloca para fora aquela luz. E pela divina vontade, realmente não pode haver esses escrúpulos que a gente percebe muito, né, nos relatos das místicas na santidade humana, né, mas né, a obediência acaba sendo uma segurança muito grande também, sabe? Só faço isso por causa da obediência, né? Se não tivesse obediência, sim, a obediência é maravilhosa, mas não pode ser segurança. A obediência deve ser liberdade de espírito. E a gente vê, assim, um certo escrúpulo mesmo, medo, né? Muito grande. E aí eu fiquei, né? Enquanto eu escutava a meditação, fiquei olhando para minha alma,
E a gente não precisa ter medo de olhar aquilo que Jesus está explicando para a gente. Não precisa ter medo de ver o nosso interior, porque é para o nosso bem. E, assim, estava conversando assim no meu interior com Jesus que ainda tem essa coisa comigo de querer me justificar, de ficar preocupada com a avaliação do outro, né, com o julgamento do outro sobre algo que fala. E eu, hoje, ouvindo essa meditação, é tão bom você tirar escamas dos olhos, Jesus mostrar coisas, ó, eu não quero mais isso em você, tá vendo? Eu tô falando isso para você. Você foi chamada para ser uma filha da divina vontade, você foi chamado para ser um filho da divina vontade. Para me operar em você, você tem que ser totalmente livre, você tem que confiar na minha graça. Você primeiramente, você faz a preparação, você busca, né? Você vai viver em estado de graça, você vai chorar os seus pecados, sim, mas também não vai ficar no seu nada. Você vai ser um nada, sim, sempre vai ser um nada, nunca vai achar que é alguma coisa. Mas o não achar que é alguma coisa significa também não ficar. Eu sou um nada, eu sou um nada, eu sou muito miserável, eu sou muito pecador, porque ainda assim, falando assim, a gente está se reconhecendo, se percebendo, se achando alguma coisa, mesmo que seja algo ruim. E é necessário aniquilamento total. Então, o conhecimento de si mesmo é para o seu libertar nossa alma, né? Então, eu estou no processo de libertação, muitos de nós estamos. Então, aí vem o conhecimento de si mesmo, do nada, da miséria, de tudo. Aí a gente escorrega bastante, vê que escorregou, pede perdão e continua, e fica feliz também pelas correções do Senhor. Mas isso é para aquilo que o Senhor trabalhou em nós, ou aquele defeito que ele dissipou com o ensinamento que ele nos deu, é para que acabe, sabe? Passou, aquilo acabou. Não pode mais ficar existindo aquilo. Aí a gente não fica pensando se ainda existe, se não existe, se está na divina vontade, se não está, porque isso também é uma forma de ficar se avaliando. Temos que ser livres, porque para Jesus comunicar com a gente, ele só pode comunicar com a gente se a gente realmente tá aberto para ouvir ele. Porque quando a gente está ouvindo a gente, conversando com o nosso pensamento, com as nossas dúvidas, com os nossos medos, aí fica difícil para ele se manifestar. Assim como a gente, quando quer partilhar algo, sabe? Às vezes a gente tem vontade de partilhar, mas fica ainda com respeito humano de pensar, e se eu falar de uma forma errada, errar o português, né? Aí fica se comparando com os outros, né? Olha a meditação de fulano de tal, olha a meditação do outro irmão, né? É muito elevado e fica dizendo coisas assim que não tem nada a ver. Umas besteiras assim, eu não posso falar porque o meu é muito simples, o meu jeito de falar é muito simples. E a pessoa não percebe que a gente tem que ser simples mesmo, sabe? Então Jesus às vezes quer usar a gente, quer usar muito. Mas é a gente mesmo que bloqueia, sabe? Deixa Jesus assim de braço cruzado, a vontade divina fica de braço cruzado, porque a gente só fica naquela, eu não sou nada, eu não sou nada, eu não posso, não tem como, eu não consigo falar, não consigo falar. E fica cheio de justificativa. Então você vai até um ponto. Não pode ir além, porque aquele além depende de desprender de qualquer pensamento sobre os outros, do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. E se a gente não abre mão disso, se a gente usa isso para nos proteger, para com medo de passar vergonha, qualquer coisa, pensando na gente, a gente não avança. E a vida íntima de nosso Senhor, ela ensina, assim, né, na minha experiência do que eu tô vivendo com Jesus ao meditar ela, é que a gente consegue, começa a conversar mais com Ele, se comunicar mais com Ele. Então, quando tudo que acontece na nossa vida, a gente recebe como Jesus recebia o que acontecia. Reparava,
Não é que a gente vai lembrar de reparar o tempo todo, mas vai ter os momentos que ele mesmo que vai reparar em nós, ele que ativa a nossa memória para lembrar daquele momento, daquele trecho, daquele vídeo. Aí a gente começa a reparar ele ali, sabe? Nós vamos ver mais pra frente, né, esses relatos aí. Então, tudo Jesus aproveitava. Jesus não perdia tempo. Não perdia tempo. Todas as situações ele aproveitava. E ele vai ensinando isso para nós também, no nosso interior e se reflete no exterior. Porque não tem como. Não podemos ser um balão que enche, 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 enche e fica com aquilo tudo ali. Nós somos feitos para transbordar. E transbordar significa do interior para o exterior, né? Ao encontro mesmo de onde a gente estiver. A luz, né? A luz não consegue a gente prendê-la dentro de uma casa. Ela sai pelas beirocas que ela achar ali. E se a gente fecha a janela ou abre a porta mais ou menos, a gente está impedindo, sabe? De que aquilo que a gente recebeu possa alcançar outros. Possa alcançar outros. E tantas luzes que o Senhor nos dá e que pode chegar a tanta gente, mas quando a gente se fecha, a gente impede isso. E Jesus nunca se fechou, né? Jesus, a vida íntima dele mostra claramente isso. Claramente, ele sempre em oração constante, sem falar nada, né? Sem oração com o Pai no interior. Tudo é uma oportunidade para salvar a alma, tudo. Então, quando a gente vive na divina vontade, com esse desejo de só a glória de Deus, com essa liberdade, com essa pureza de intenção total, tudo que a gente faz, a gente está juntamente com Jesus trabalhando na salvação das almas. A nossa intenção pura de amar Ele, a gente está fazendo o mesmo. Na mais simplicidade, no jeito mais simples que for. Porque se a gente não tiver fé nisso, aí a gente realmente não podemos dizer que conhecemos Jesus. Temos que ter fé nisso. Fé nisso. Fé que é Jesus que se move em nós e não a gente que se move nele. É Ele que se move em nós. Não podemos fazer nada se Ele não fizer em nós. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Bem, esse falar desse comecinho, né? Desse começo da narração, né? Dessa introdução, desse prólogo, dessa introdução da vida íntima. O que mais me chama a atenção, não só na monja Maria Cecília Bage, mas todas as místicas que a gente já leu, né? É essa pequenez de alma, né? Que elas têm, né? E quando Jesus pede algo para elas, quando Deus pede algo para que elas façam, elas sempre se colocam nessa posição, né? Essa posição de alma pequena, né? De não confiar nela mesma, né? E a vida íntima de Nosso Senhor é o conhecimento para a vivência, né? Para a gente poder viver na divina vontade. Porque através da vida íntima tem detalhes, né? Detalhes narrados pela monja, né? Que não existe em lugar nenhum, né? Então, assim, saber tudo que Jesus viveu na intimidade, né?
e ver também que a monja Cecília Bage, ela se coloca nessa pequenez, né? A cada página, né? A cada página que ela escreve, ela se coloca nessa pequenez, né? Sobre a direção do confessor, né? Do confessor espiritual, diretor espiritual dela, né? Que ela fala para ele, né? Tudo que Jesus pede e, e acontece, né? Mas o mais assim, mais que me chama atenção é o fato de mesmo diante da pequenez delas, de todas as místicas, mas elas escrevem por causa da obediência, né? Se sujeitando às opiniões, né? Se sujeitando às opiniões das pessoas, do confessor, das pessoas que vão ler, né? Muitas pessoas, né? Talvez tenha lido a vida íntima de Nosso Senhor, sem prestar atenção na riqueza que é. Nós prestamos essa atenção, porque isso é necessário para que a gente possa compreender também a nossa origem, né? Por que que Deus, sendo Deus, ele abriu mão de tanta coisa, né? Que a monja, ela narra pra gente, né? Que Jesus, ele, na vida íntima, ele abriu mão de muita coisa, né? Para fazer essa santa obediência, para escrever tudo que ela escreveu, né? E isso é uma coisa que deixa assim, que dá uma alegria para nós, né? Muito grande. De mesmo diante das dificuldades, né? Que ela tinha, mesmo diante da repugnância, né? Que ela sente, da indignidade que ela acha que ela é uma pessoa indigna, pequena demais para escrever algo tão rico, né, para nós. E isso é importante a gente entender, né, que mesmo diante daquela alma mais pequena, daquela alma mais, né, aquela alma que o mundo não conhece, vamos dizer assim, aquela alma que poucos dão valor a ela, né? Mas é justamente essa alma que Jesus quer, né? E essa intimidade, né? Essa descrição, esse prólogo que ela fala dela mesma, né? Das suas limitações, da sua pequenez e da sua dependência de Deus. Eu vejo bem claro que essas místicas, elas se colocam totalmente na dependência de Deus, né? Totalmente ali na dependência única de Deus, sem se preocupar com outras opiniões, né? Com outras posturas, vamos dizer assim. A única coisa que elas se importam é em obedecer, é em fazer a vontade de Deus, né? Jesus pede para ela, para que ela narre ali, né? A vida íntima, né? Os detalhes íntimos. Todos nós temos os nossos detalhes íntimos da nossa vida, né? Os detalhes de quando nós nascemos, que é contado pelos nossos pais, né? Até a gente chegar até a fase adulta. Mas quando eu vejo essa pequenez da monja Maria Cecília, que ela passa por tanta coisa para poder
obedecer, porque falar da obediência é fácil, né? Você falar assim, ficar focado só na obediência da monja Cecília, mas ver o quanto que ela teve que passar para ser obediente, né? O quanto que ela teve que ela teve que se esvaziar, né? Se esvaziar de tudo para poder reconhecer essa pequenez, para poder se colocar nessa dependência, né? Nessa dependência de Deus, nessa dependência daquilo que Jesus tinha pedido para ela, independentemente se quem lê se achar verdadeiro ou não, né? E talvez até as pessoas, muitas pessoas que já leram, né, que não conhecem a divina vontade, talvez até achem que esses livros são que não tem tanto valor, né? Mas para gente que conhece a divina vontade, que compara também essa obediência, né, da monja, essa disponibilidade, mesmo diante da pequenez dela, quando a gente compara com tudo que a Luísa passa também, por causa da obediência, para poder escrever, para poder fazer a vontade de Deus, a gente vê que é um fruto verdadeiro, que é uma árvore frutífera, as obras da monja Maria Cecília Abad, né? E só faz com que a gente cresça ainda mais, né? Eu sempre falo para as pessoas que todas as pessoas que querem estudar o livro do céu, que querem conhecer o livro do céu, que querem viver a divina vontade, o primeiro passo, né, além dos 31 dias que a gente faz, é ler a vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, ouvir, né? Porque tudo que ela descreve, né, até o prólogo que ela escreve, até o comecinho da narração que ela escreve, deixa isso claro para que a gente possa entender, né, que a conexão que tem entre as místicas, né? Porque Deus, ele é imutável, ele age da mesma maneira com todos os místicos, né? E a coisa assim que mais me chama a atenção é que Jesus sempre escolhe essas pessoas pequenas de alma, né? Por quê? Porque os pequenos, eles são mais fáceis de obedecer. Eles não têm tanto apego, né? Eles são fáceis de trabalhar o desapego, né? Eu creio assim, eu creio que essa escolha é devido a isso, né? Porque aquele que tem uma experiência com Jesus, ele é capaz de tudo, mesmo diante das limitações, né? E isso na monja Maria Cecília Abad é encantador. Eu mesmo eu tô lendo bem e é encantador ver essa, mesmo diante das limitações dela, mas ver essa entrega que ela faz, né, dela mesma, sem se importar com opiniões de pessoas. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Fiat, fiat, fiat.